devia algo insignificante, ele foi agredido. Verso 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que ele devia 100 denários. Lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que saldasse a dívida. Romário que o diga, né? Vendo os seus conservos o que acontecia, entristeceram-se muito e foram relatar, foram relatar ao seu senhor tudo o que sucedera. Todos eram servos do mesmo senhor. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu companheiro, como também eu me compadeci de ti? Assim, colerizado, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celeste, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Temos que nos lembrar sempre que o que está aqui neste desfecho do capítulo 18 decorre do que Jesus havia começado a ensinar minutos antes, a respeito de alguém pecar contra o outro. O estrago, a destruição que traz a igreja, membros do mesmo corpo lesando uns aos outros. Pecar contra ti é estar lesando uns aos outros. E Jesus nos diz aqui, as versões que diz: se teu irmão pecar. Não é? Tem versões que não tem o contra ti. A ideia que dá é de que é o pecado geral, genérico. Por isso que as versões que trazem pecar contra ti de forma específica, possivelmente são as que os tradutores captaram o que de fato o texto grego está dizendo. Porque Jesus vai falar na sequência de concordância, de relacionamento, de unidade, falando da sua igreja, se dois concordarem na terra, etc. Nesse texto, e Jesus falou sobre a igreja, a sua igreja na sequência, quando ela viesse a manifestar-se ao mundo, ele referiu-se à palavra, usou a palavra apenas 2 vezes, todos sabemos disso, né? Em Mateus 16 e aqui. Aqui Jesus está mostrando as implicações que os pecados de uns contra os outros trazem para o corpo. E que aqueles que começam a lesar uns aos outros, defraudar uns aos outros em qualquer área, se eles insistem em praticar isto, ele está dizendo: saiba que este não tem parte nesta família. Considera-o, ou seja, saiba que tal pessoa é um gentio. É alguém que ainda não se rendeu a Jesus. E cobrador de impostos. Um judeu cobrador de impostos, um publicano. E nós conhecemos um pouco sobre isso através do nosso irmão Zaqueu. É que o publicano, o cobrador de impostos, ele tinha que entregar o valor estabelecido
do imposto devido à autoridade para que ele trabalhava. Mas ele tinha liberdade, podia cobrar o valor que ele quisesse. A comissão dele era o cobrador que estabelecia. Ele não ganhava salário para ser um publicano. Ele fazia o seu salário, era por produtividade, né? Então, por isso, o Zaqueu diz das vezes que ele tinha sido desonesto. Ou seja, era uma maneira de descrever uma pessoa ímpia, má, perversa. Em vez de ser sinônimo desse tipo de conduta, esta função entre os humanos. Jesus diz que se alguém persiste nesta conduta, na sua igreja, que se saiba que tal pessoa não é filha de Deus, não é parte dele. Então, se o irmão insiste em continuar pecando contra o outro, defraudando, lesando o seu próximo, na sequência, é a pergunta que Pedro faz: até quantas vezes a perdoar? E agora, aqui já está tratando de ofensas, de agressões, e não necessariamente de restituição, ainda que inclua isto no sentido de alguém que defrauda o seu próximo. E para trazer isto de maneira extremamente clara que Jesus traz esta parábola. É incrível a clareza que aqui está. E será que é curioso que é nessa sequência mesmo que ele traz a palavra e o assunto relacionado com o casamento? Porque diz: tendo concluído estas palavras, Jesus saiu da Galiléia e se dirigiu para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no grande multidão e curou-as ali. Então vieram a ele os fariseus para testá-lo e perguntaram: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Por que esse texto foi colocado nesta sequência do capítulo 18? Eu pessoalmente acredito que o Espírito Santo fez isto. Quando ele supervisionou Mateus para escrever a revelação dele, e colocou nesta sequência, para na sequência falar acerca do casamento. Vamos acabar de ler juntos? Verso 4. Respondeu-lhes ele: não leste que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Perguntaram-lhe: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Respondeu-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição ou de infidelidade, e se casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: Senhor, se essa é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esse conceito, ou esta palavra. Aí as versões que dizem esta palavra é melhor do que conceito, né? Aí a nossa aqui escorregou um pouquinho, né? Nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem é concedido. Pois há eunucos que nasceram assim, outros foram feitos eunucos pelos homens. E há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isto, aceite. Ou seja, problema seu. Se você não
Não pode. Resolve o seu problema. E lá, falei, então vamos acertar as contas, né? Jesus começa respondendo a essa artimanha dos fariseus com uma pergunta. Não leste que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Ou a versão que diz homem e mulher fica mais elegante, não fica? Para nós? E disse, portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim